A WWE, há muito tempo, é palco de lendas que deixaram sua marca dentro do ringue, mas muitos também ganharam igual notoriedade nos bastidores. De confrontos acalorados com a gerência a episódios de comportamento não profissional, vamos dar uma olhada nos lutadores da WWE, que foram tão problemáticos fora das câmeras quanto cativantes no ringue. Vamos começar com The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Embora não haja dúvidas de que Michaels é um dos maiores lutadores de todos os tempos, as histórias de bastidores que o cercam revelam que o Michaels dos anos 90 e o homem que retornou em 2002 são dois indivíduos completamente diferentes. A história conta que, no início dos anos 90, Vince McMahon estava de olho em uma nova geração de novas estrelas, entre elas, Michaels. Entretanto, à medida que a popularidade de HBK aumentava, também aumentava seu comportamento problemático. Ele se tornou notório por usar seu novo poder nos bastidores, muitas vezes por meio de sua nova parceria com a Clique, para influenciar decisões criativas, exigir resultados favoráveis e até mesmo se recusar a perder partidas. Suas táticas, muitas vezes, eram usadas às custas de outros, como Vader perdendo uma possível vitória no WWE Championship. Rumores também sugerem que Michaels deliberadamente renunciou ao WWE Championship apenas para evitar deixá-lo para Bret Hart na WrestleMania 13, o infame Montreal Screwjob, e seu exagero cômico durante a luta no SummerSlam de 2005 contra Hulk Hogan. Para piorar a situação, assim como alguns de seus colegas, Michaels também estava lutando contra o abuso de substâncias. Na verdade, ele tomava pílulas antes de ir para as lutas. Todos esses fatores reforçaram a percepção de que Shawn talvez fosse um dos lutadores mais odiados nos bastidores, além de ser difícil trabalhar com ele. Mas como ele era um dos favoritos absolutos de Vince e um talento extraordinário, a empresa sempre o apoiou. Foi somente depois da infame lesão nas costas que HBK sofreu no Royal Rumble de 1998, que o afastou por 4 anos, que ele superou seu vício, tornou-se um cristão renascido, abandonou seu comportamento egoísta e voltou à WWE com um novo começo. Vamos passar para o ex-campeão da WWE, JBL. Embora John Bradshaw Layfield tenha tido uma carreira bem-sucedida como um vilão covarde durante a Ruthless Aggression Era, lutando com nomes como Eddie Guerrero e John Cena, sua reputação nos bastidores era bem menos admirável. Acredita-se que, depois de alcançar uma posição de poder como líder de vestiário, ele não perdeu tempo em abusar dela, pois começou a intimidar os talentos mais jovens que não conseguiam revidar. Nos bastidores, ele era conhecido por pregar peças cruéis e criar uma atmosfera tensa no vestiário. Um dos incidentes mais infames aconteceu no evento ICW, One Night Stand, no qual, durante uma briga caótica, JBL atacou legitimamente Blue Meanie com socos duros e o deixou com a boca aberta. Isso está longe de ser um caso isolado. Desde a recusa em permitir que o jovem Miz usasse o vestiário, até o assédio implacável ao comentarista Mauro Ranallo, a reputação de JBL era bem conhecida. Com uma lista tão longa de controvérsias em seu nome, ele era amplamente antipatizado e notoriamente difícil de trabalhar. Entretanto, apesar de sua reputação, ele continuou empregado na WWE, em grande parte devido à sua estreita amizade com Vince McMahon. Brock Lesnar pode ser um nome surpreendente em nossa lista, dado seu apelo de bilheteria. Entretanto, é verdade que a Beast nunca simplificou as coisas nos bastidores. Desde o momento em que deixou a WWE em 2004, Lesnar causou complicações. Ele competiu de forma infame na New Japan Pro Wrestling antes do término de sua cláusula de não concorrência com a WWE, o que levou a uma batalha legal com a empresa. Mesmo após o retorno da besta em 2012, as coisas ainda estavam instáveis. Depois de sua luta contra John Cena no Extreme Rules 2012, em que ele deu uma surra violenta em Cena, as coisas tomaram um rumo surpreendente quando Cena pegou um microfone depois da luta para fazer uma promoção.
Lesnar ficou furioso nos bastidores, gritando com raiva com os funcionários, pois as ações de Cena fizeram parecer que a agressão brutal que ele havia feito não teve efeito duradouro. Como Lesnar era uma atração marcante, a WWE fez dele um campeão universal e da WWE várias vezes nos anos seguintes. No entanto, seu status de meio período, sua abordagem fria e que priorizava os negócios, sua tendência a ser reservado e as raras defesas de título se tornaram cada vez mais uma grande fonte de frustração. Outro exemplo que reforçou a noção de que Lesnar poderia se safar de qualquer coisa ocorreu após a WrestleMania 34, quando ele atirou friamente o Universal Championship em Vince McMahon em sinal de frustração. No entanto, aqueles que trabalharam com ele, como Paul Heyman, elogiaram seu profissionalismo e sua dedicação inabalável à sua arte. Portanto, é melhor dizer que a reputação de Lesnar, como sendo difícil, é bastante subjetiva. Assim como seu marido, a ex-campeã feminina Sable tinha uma reputação nada favorável nos bastidores. Como ex-modelo da Playboy, Sable foi contratada e logo depois fez sua estreia em 1996 como manobrista ao lado de Triple H. No entanto, foi quando ela assumiu os holofotes por conta própria que sua estrela começou a crescer. E como seu tempo na empresa coincidiu com a era da atitude, ela se encaixou sem esforço no molde do produto mais ousado e rapidamente se tornou extremamente popular. No entanto, sua ascensão meteórica não agradou a todos nos bastidores. Outras mulheres da WWE, como Sunny e Terry Runnels, achavam que Sable era desrespeitosa, difícil de trabalhar e tinha uma atitude de diva que causava tensão nos bastidores. Jim Cornette e Jim Ross também apoiaram essas alegações, afirmando que Sable era uma das maiores dores de cabeça nos bastidores e que, com frequência, incomodava as pessoas. Apesar disso, Vince McMahon não parecia se importar, pois o poder de estrela de Sable fazia dela uma grande atração. No entanto, isso mudou em 1999, quando ela entrou com uma ação judicial contra a WWE, acusando a empresa de assédio sexual, o que levou ao fim abrupto de sua passagem pela promoção. Mas, surpreendentemente, muitos anos depois, Sable retornou à WWE, em 2003, embora sua segunda passagem não tenha sido tão impactante quanto a primeira. Vamos passar para alguém que, apesar de ter superado essa reputação, ainda é lembrado por muitos por causa dela. CM Punk. Poucos lutadores foram tão controversos e polarizadores quanto Punk, cuja natureza franca e os frequentes conflitos nos bastidores o tornaram tanto um favorito dos fãs quanto uma notória dor de cabeça para a administração da WWE e da AEW. Desde o momento em que chegou à WWE, Punk teve dificuldades para obter o apoio total da WWE, apesar de ter provado seu valor mais de uma vez. No entanto, em 2011, sua carreira disparou durante o icônico Summer of Punk, mas ele ainda se sentia marginalizado em favor de estrelas como John Cena, The Rock e Brock Lesnar. Em 2014, Punk chegou ao seu ponto de ruptura. Na noite seguinte ao Royal Rumble, ele abandonou a empresa, citando posteriormente o esgotamento, a insatisfação criativa e a negligência médica. Naquele mesmo ano, durante sua aparição explosiva no podcast de Colt Cabana, Punk reconheceu que era difícil trabalhar com ele. Ele revelou que, à medida que suas frustrações cresciam na empresa durante seu tempo na WWE, às vezes, ele se recusava terminantemente a participar de histórias nas quais não acreditava, e frequentemente rasgava roteiros durante reuniões criativas, se achasse que os ângulos não faziam sentido. Ele também relembrou um momento de 2013, em que Vince McMahon teria dito que era mais difícil trabalhar com ele do que com Shawn Michaels drogado, e na época, Punk admitiu que considerou isso um elogio. Depois de deixar a WWE, Punk passou 7 anos longe da luta livre profissional antes de retornar em 2021 com a AEW. Inicialmente, parecia ser a história perfeita de retorno.
mas seu tempo na AEW rapidamente se transformou em uma das mais dramáticas e controversas corridas da história da luta livre. As tensões nos bastidores aumentaram, a ponto de Tony Khan não ter outra escolha, a não ser rescindir o contrato de Punk em 2023, depois de vários conflitos com talentos e a diretoria. No entanto, em uma reviravolta chocante, apenas 3 meses depois, Punk fez seu retorno à WWE, no Survivor Series 2023, quase uma década após sua infame saída. Embora as coisas pareçam estar indo bem entre Punk e a WWE, os relatórios sugerem que seu novo contrato inclui uma cláusula de comportamento, garantindo que o Second City Saint deve permanecer em seu melhor comportamento agora que ele está de volta ao seu antigo empregador. Stone Cold Steve Austin pode ser um nome inesperado nesta lista, mas até mesmo ele admitiu ter sido difícil trabalhar com ele durante seu auge na era da atitude. Como o rosto da era de maior sucesso da WWE, a briga icônica de Austin com Vince McMahon e The Rock fez dele a maior estrela que o setor já viu. Durante um episódio do podcast The Steve Austin Show, Austin admitiu abertamente que às vezes não era nada profissional, lembrando de ocasiões em que xingava Vince McMahon e também se recusava a trabalhar com Jeff Jarrett, Mark Mero e Chyna. Em 2002, Austin continuava sendo uma das maiores atrações da WWE, mas, nos bastidores, ele estava física e mentalmente esgotado. Suas frustrações começaram a se manifestar e seu relacionamento com a WWE começou a azedar. Depois de uma luta sem brilho com Scott Hall na WrestleMania 18, Austin não compareceu ao Raw pós-WrestleMania, apesar de estar programado para aparecer. No entanto, as coisas pioraram alguns meses depois, quando Austin recebeu uma ligação informando-o de que estava escalado para perder para Brock Lesnar, então com 25 anos de idade. Austin não apenas recusou, mas também saiu da empresa. Por volta dessa época, Austin também foi acusado de violência doméstica durante o casamento com sua ex-mulher, Debra, o que complicou ainda mais seu relacionamento com a WWE. No entanto, em 2003, Stone Cold e a WWE haviam enterrado o machado de guerra e, na WrestleMania 19, ele enfrentou seu maior rival, The Rock, no que se tornou sua luta de despedida. Quando Alberto Del Rio chegou à WWE, as expectativas eram altas. Um ano após sua estreia, ele venceu o Royal Rumble, o Money in the Bank e o WWE Championship. Entretanto, nos bastidores, a atitude de Del Rio, seu comportamento nos bastidores e suas controvérsias pessoais rapidamente o tornaram impopular. Em 2014, ele foi dispensado da WWE, depois de dar um tapa em um funcionário que supostamente havia feito um comentário racista. Embora tenha sido recontratado um ano depois, seu retorno foi breve. Uma violação da política de bem-estar prejudicou ainda mais sua posição na empresa e seu relacionamento tóxico e altamente divulgado com Paige se tornou a gota d'água. Seu comportamento errático e seus problemas pessoais trouxeram uma negatividade indesejada para a WWE. Nos anos que se seguiram, a queda de Del Rio em desgraça só se acelerou. Em maio de 2020, ele foi preso sob a acusação de agressão e assalto contra sua namorada. Essas acusações não apenas acarretaram graves consequências legais, mas também desferiram um golpe irreparável em sua reputação, fechando efetivamente a porta para qualquer potencial retorno à luta livre convencional. Assim como Del Rio, Ryback foi outro grande sucesso em meados da década de 2010. Ele fez sua estreia como membro do Nexus em uma das estreias mais memoráveis de todos os tempos. No entanto, como o grupo tinha membros mais populares, como Wade Barrett e Daniel Bryan, Ryback sempre ficou em segundo plano. Mas tudo isso mudou em 2012. Depois de sumir por mais de um ano devido a um tornozelo quebrado, ele voltou repaginado como Ryback e rapidamente se tornou o favorito dos fãs devido ao seu bordão Feed Me More.
Seu físico esculpido e uma curta sequência invicta lembravam bastante a ascensão de Goldberg na WCW. Quando seu tempo na WWE terminou em 2016, ele havia se tornado campeão intercontinental uma única vez, mas nunca atingiu seu potencial máximo. Desde 2016, Ryback tem feito pouco além de atacar a WWE e criticar quase todos os lutadores. Algumas de suas declarações mais bizarras incluem chamar John Cena de veneno para a indústria da luta livre, afirmar que ele poderia manipular Brock Lesnar, rotular Triple H como uma decepção depois que o assassino cerebral anunciou sua aposentadoria e criticar publicamente Vince McMahon logo após a morte da mãe de McMahon. Essas são apenas a ponta do iceberg de todas as coisas sobre as quais Ryback falou descaradamente desde que deixou a WWE. Além disso, Ryback também desenvolveu uma reputação de ser difícil de trabalhar devido ao seu estilo imprudente no ringue. Um de seus críticos mais severos foi CM Punk, que sofreu uma lesão grave enquanto lutava contra ele. Punk condenou abertamente Ryback, chamando-o de um cara que usa esteroides e não consegue trabalhar, e acusando-o de ser descuidado e inseguro no ringue. Alguns lutadores desenvolvem uma reputação não por causa de sua atitude impetuosa ou estilo imprudente no ringue, mas sim por causa de suas escolhas ruins na vida. E isso é especialmente verdadeiro para Jeff Hardy. Apesar de ser um dos lutadores de alto nível mais amados da história da luta livre, a carreira de Jeff Hardy foi ofuscada pelo abuso de substâncias e por problemas legais. Seus problemas datam de quase 2 décadas atrás, com várias violações da política de bem-estar da WWE. Em 2003, Hardy foi dispensado da WWE depois de falhar repetidamente nos testes de drogas e de se recusar a frequentar a reabilitação. Embora tenha retornado em 2006, mais uma vez falhou nos testes de drogas e foi suspenso várias vezes. Seus problemas se agravaram em 2009, quando ele atingiu o auge de sua carreira ao vencer o WWE Championship. Mais tarde naquele ano, Hardy foi preso sob acusação de uso de drogas, marcando uma espiral descendente que continuaria por anos. Além de seus problemas com abuso de substâncias, Hardy também era conhecido por não comparecer a eventos, forçando a WWE a se mexer e ajustar os planos. Seu comportamento errático nos bastidores causou preocupação entre os funcionários da WWE, pois ele ocasionalmente parecia visivelmente fora de si durante os eventos ao vivo. A última passagem de Hardy pela WWE terminou em polêmica em 2021, quando ele saiu no meio de uma luta em um evento ao vivo. Durante uma luta de 6 equipes, ele parecia lento antes de sair repentinamente do meio da multidão. Os funcionários da WWE lhe ofereceram reabilitação, mas ele recusou, o que levou à sua saída da empresa. Embora Jeff Hardy tenha expressado interesse em retornar à WWE, seu histórico conturbado levantou dúvidas sobre sua confiabilidade. Enzo Amore foi um dos artistas mais carismáticos da WWE, cujas promos cativantes e habilidades naturais ao microfone o ajudaram a subir rapidamente na hierarquia. No entanto, tão rapidamente quanto Enzo Amore ganhou popularidade, ele também caiu em desgraça, tanto profissional quanto pessoalmente. Um dos maiores problemas com Enzo foi sua falta de respeito no vestiário. Surgiram relatos de que muitos superstars da WWE o consideravam irritante, arrogante e difícil de trabalhar. Ele frequentemente desagradava seus colegas, a ponto de ter sido expulso do ônibus de turnê da WWE por Roman Reigns. A gota d'água para Enzo veio na véspera do Raw 25, quando surgiu a notícia de que ele era alvo de uma investigação de agressão sexual em andamento. Os funcionários da WWE ficaram surpresos com a revelação, pois Enzo não havia informado a empresa sobre as alegações, apesar de saber delas de antemão. Poucas horas antes do Raw 25 ir ao ar, a WWE
rescindiu seu contrato. Embora o caso tenha sido posteriormente arquivado devido à insuficiência de provas, a WWE já havia seguido em frente e não demonstrou interesse em recontratá-lo. Em vez de se afastar dos holofotes, Enzo piorou a situação quando invadiu o Survivor Series 2018, aparecendo na multidão antes de ser expulso da arena pela equipe de segurança. Quando o produtor executivo e mais tarde presidente da WCW, comentou que Goldberg era o lutador mais difícil com quem ele já havia trabalhado, certamente foi uma grande admissão. Sua ascensão na WCW foi explosiva, pois ele era visto como uma força imparável, que esmagava os adversários em combates que raramente duravam mais de 2 minutos. Em julho de 1998, Goldberg atingiu o ápice de sua carreira ao derrotar Hulk Hogan e conquistar o Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WCW. Em seu podcast 83 Weeks, Eric Bischoff revelou que Bill levava seu personagem muito a sério e sua mentalidade intensa muitas vezes criava desafios para a gerência. Mesmo na WWE, Goldberg continuou a exibir alguns de seus traços problemáticos. Depois de uma primeira temporada decepcionante em 2003, ele fez um retorno chocante em 2016, que foi recebido como um herói. Sua vitória de 86 segundos sobre Brock Lesnar no Survivor Series 2016 reacendeu sua carreira na WWE. No entanto, um de seus maiores problemas na WWE foi sua recusa em colocar os talentos mais jovens em evidência. Quando ele enfrentou Bray Wyatt pelo Universal Championship, os fãs esperavam que a luta fosse um veículo para elevar o demônio emergente. Em vez disso, Goldberg derrotou Wyatt de forma limpa em um combate curto, para o choque de muitos. Na época, surgiram relatos sugerindo que Goldberg havia usado sua influência nos bastidores para garantir que ele não fosse escalado para perder para Wyatt. Todos esses fatores, incluindo sua reputação de ser um trabalhador inseguro no ringue, ajudam a explicar por que a WWE ainda não lhe concedeu uma partida oficial de aposentadoria. A carreira de 2 décadas de Randy Orton é universalmente respeitada, e ele agora é visto como um veterano e mentor confiável na WWE. No entanto, esse nem sempre foi o caso. Quando o Apex Predator entrou em cena pela primeira vez, aos 20 e poucos anos, havia muitas histórias sobre sua imaturidade nos bastidores e problemas de atitude. Embora a víbora tenha sido rapidamente reconhecida como uma futura estrela do evento principal, graças à sua linhagem e ao seu gimmick arrogante, sua falta de disciplina criou tensão no vestiário da WWE. Randy era famoso por pregar peças juvenis em outros lutadores, algumas das quais ultrapassavam o limite do comportamento não profissional. Todos se lembram de Orton fazendo história como o campeão mundial mais jovem da WWE. Mas seu reinado durou pouco, pois o título foi retirado em menos de um mês. Nas palavras do próprio Orton, conforme revelado em uma de suas produções em DVD da WWE, sua imaturidade e falta de profissionalismo convenceram a gerência da WWE de que ele não estava pronto para a responsabilidade de ser campeão mundial. Outro exemplo de sua imprudência inicial foi quando ele perdeu uma partida de ensaio da WrestleMania contra The Undertaker. Outra grande controvérsia foi o papel de Orton na saída do Mr. Kennedy da WWE. Durante uma luta em 2009, Kennedy fez um movimento que Orton considerou imprudente. Em vez de lidar com o problema em particular, Orton reclamou com a gerência da WWE e pouco depois Kennedy foi dispensado. Em uma entrevista em 2016, Kennedy revelou que Randy Orton e John Cena estavam por trás de sua demissão da WWE. Suas violações da política de bem-estar também criaram problemas. Ele foi suspenso várias vezes, inclusive em 2006 e 2012, por não passar nos testes de drogas. Por fim, a WWE interveio e exigiu que Orton participasse de aulas de controle da raiva. Isso se tornou um ponto de virada em sua carreira, pois ele começou a levar mais a sério seu papel na empresa. Com o passar do tempo,
Ele amadureceu e se tornou um veterano respeitado nos vestiários, deixando de lado a atitude imprudente que antes o tornava uma dor de cabeça nos bastidores. The Ultimate Warrior entrou para a história como um dos lutadores mais carismáticos e eletrizantes de todos os tempos. Logo após vencer o Intercontinental Championship, Warrior atingiu o auge de sua carreira na WrestleMania 6, onde desafiou e derrotou Hulk Hogan para se tornar o campeão da WWE, em uma das lutas mais icônicas da história da WWE. Os problemas de Warrior podem ser atribuídos ao fato de sua popularidade crescente ter inflado seu ego e sua crença de que ele havia superado Hulk Hogan como a maior estrela da WWE. Essa mentalidade o levou a ameaçar não comparecer ao SummerSlam de 1991, a menos que Vince McMahon atendesse às suas exigências de um salário mais alto. Warrior insistiu em receber o mesmo tratamento financeiro que Hogan, acreditando que seu poder de atração justificava uma remuneração igual. McMahon concordou relutantemente com as exigências de Warrior, apenas para garantir que o evento transcorresse sem problemas. Entretanto, assim que o SummerSlam terminou, McMahon suspendeu Warrior por tempo indeterminado. Embora tenha retornado brevemente em 1992, Warrior entrou novamente em conflito com a gerência, o que levou à sua segunda saída. Relatórios da época sugeriam que alegações de esteroides e diferenças criativas contribuíram para sua saída. O rompimento entre The Ultimate Warrior e a WWE foi tão grande que levou quase 2 décadas para que eles finalmente se reconciliassem. Foi somente em 2014 que a WWE e Warrior finalmente consertaram seu relacionamento, levando a sua tão esperada indução ao Hall of Fame. Não há dúvida de que Hulk Hogan foi fundamental para transformar a WWE na maior promoção de luta livre profissional do mundo. Ele foi o rosto da WWE durante anos, sendo a atração principal de inúmeras WrestleManias, lotando estádios e ganhando vários campeonatos da WWE ao longo do caminho. Desde o momento em que começou a ganhar popularidade, ele estabeleceu uma reputação de se envolver em políticas de bastidores destinadas a promover seus próprios interesses. Um dos exemplos mais infames de suas manobras políticas aconteceu na WrestleMania 23 em 1993. Originalmente, Bret Hart deveria ter seu grande momento como campeão da WWE, mas Hogan se inseriu na história, derrotando Yokozuna em uma decisão de última hora. Hogan deixou a WWE logo depois de se recusar a colocar Bret Hart como campeão. Durante seu tempo na WCW, Hogan negociou uma cláusula de controle criativo em seu contrato, o que significava que ele poderia se recusar a perder para qualquer pessoa, a menos que concordasse pessoalmente. Mesmo em seus últimos anos, Hogan continuou a pressionar por um tratamento preferencial, raramente colocando talentos mais jovens, a menos que isso o beneficiasse. Ao contrário de alguns dos lutadores de nossa lista que atenuaram seu comportamento problemático com o tempo, Hulk Hogan claramente nunca o fez. Qual desses lutadores você acha que foi o mais difícil de trabalhar? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.